Um vídeo mais simples hoje, mas não menos polêmico. Diria inusitado. Apenas responderei a um comentário que eu achei muito interessante, que já agradeço aí a moça pelo comentário. Não quero de forma alguma ridicularizar, porque ela fez um textão ali, teve um trabalho, e eu respondi para ela na hora ali, porém eu achei interessante, eu achei que ela aborda ali umas questões que são tabu para essa galera mais à esquerda, né, mais progressista. Então eu vou trazer aqui para vocês. Às vezes eu consigo responder, tá, gente, mas tá difícil. E essa pergunta pode servir para quase tudo que eu falo aqui nesse canal. Então eu não vou ilustrar esse vídeo, eu vou apenas editar, né? Não vou fazer as minhas gracinhas com meme. O assunto é sério e sem enrolação, vamos lá. Antes de mais nada, se você gosta do conteúdo desse canal, já deixa seu like e se inscreve. Deixa aquele oizinho para ajudar no algoritmo. Você pode ajudar esse canal de 3 maneiras, sendo membro e clicando aí no botão Seja Membro. Você pode deixar também um super sticker, um super valeu ou um super chat. Ou fazer um pix no valor que o seu coração mandar. E o QR é esse que está na sua tela. Tira o escorpião do bolso e bora pro vídeo! Fala família, belezinha? Eu sou o Omar e esse é o canal Nerd de Família. Sabe aí, eu torno esse bloco de segunda-feira aí só para responder alguém, uma pergunta interessante, sem ilustração, mais simplificado, para dar tempo de eu editar. Essa usuária, ela deixou uma pergunta que traz inúmeros dogmas interessantes. Eu vou colocar aqui o comentário, eu não vou identificar ela, claro, né? Porque apesar dela não ter colocado o nome dela, o nome de usuário, e a foto também não tem identificação, não sei se é dela, se é ela mesmo, mas eu prefiro não expor, porque eu sei que pode ter comentários indelicados. É óbvio que a pergunta que ela fez é cheia ali de truques, mas eu sinceramente não acho que tenha sido proposital. Isso é fruto aí de anos e anos de ideologia, né? De amizades, sites que ela deve assistir, vídeos, né? Acaba moldando algumas ideias fixas, né? A gente também tem, a gente não pode falar que a gente não tem. Então, de maneira nenhuma, eu achei que ela foi rude, muito pelo contrário. Você vê ali uma pessoa que tá buscando informação. Pelo menos eu percebi isso. Não sei se ela quis me dar uma tirada, mas não tem problema. Esse canal é democrático sempre. Porque eu gosto de entrar em canal cheiroso para saber o que eles estão falando. Isso é muito bom. E o que ela fez de ter entrado no meu canal e ter perdido esse tempo para fazer essa pergunta longa, tomando cuidado para não ultrapassar alguma linha de ofensa, eu já acho o máximo isso. Se fosse assim sempre, seria tranquilo. Eu não sei se eu posso usar um jargão, por exemplo, de cheirosa, essas coisas, porque não deixa de ser um pouco ofensivo, né? Não sei se ela é uma isentona, não sei. Mas ela, aparentemente, é uma progressista. Isso parece que sim. E ela disse o seguinte, eu vou ler para vocês. Quando você fala de ideologia, você fala sobre o progressismo? Se fosse uma obra conservadora, você iria gostar só por isso? Porque, na verdade, tudo é ideológico. Mas as pessoas só falam mal da ideologia, né? Aí ela abre parênteses, conjunto de ideias, não sei porque usam de forma pejorativa, quando discordam dela. Tenho dúvidas honestas, você não acha que é fácil querer conservar uma sociedade que diz que você está certo? E se você fosse o errado? Quais seriam os motivos para manter uma sociedade que te machuca? Pelo contrário, você não iria querer que a mesma progredisse para que você não sofresse tanto? Mais um parênteses, alguns exemplos. Mães solos, pessoas que não desejam casar, ter filhos, mães e pais de pet planta, pessoas com religiões de matriz africana, etc. Pergunta numa boa, ok? Não quero lacrar, termo saturado demais. Só estou fazendo esses questionamentos reais aqui. Pois bem, a gente vai pegar uns pedaços aqui e é muito interessante essa pergunta, de verdade. E eu já vou demonstrar aqui para vocês. Respondendo ali a parte da ideologia. Quando eu falo do progressismo, infelizmente eu não posso usar sempre a expressão correta, né? Porque isso é problema. Eu não falo progressismo porque eu quero. E se a obra fosse conservadora, eu iria gostar dela somente por ela ser assim. E a minha resposta é um óbvio não, porque aí também seria um filme de nicho. A diferença gritante nesse caso é que normalmente filmes conservadores, sejam eles aí cristãos, evangélicos, bíblicos, e não necessariamente filmes religiosos, mas eles já trazem uma delimitação de nicho. Eu tive locadora, a gente tinha partes na exposição que tinham esse tipo de filme. Ele se declara assim, a não ser que você considere um filme que seja neutro, que não traga ideologia, que é muito raro, tá? Se você pegar aí, 99% dos filmes hollywoodianos são de esquerda. Eles não são progressistas, mas eles são de esquerda, em algum momento ali. É Hollywood. E nunca me incomodou isso e nunca vai incomodar. Mas o problema da woke fic que a gente trata nesse canal é que ela não se declara assim. Ela se declara um filme para todo mundo e às vezes até para criança.
diferença. Apesar de parecer sinônimo, o progressismo é uma ramificação muito mais radical, com uma roupagem moderna, boazinha, de uma esquerda, cheio de pautas identitárias, é isso. Por exemplo, na eleição daquela mulher que foi presidente nossa, a bancada evangélica estava com ela. Existia sim uma esquerda conservadora. De repente isso desmembrou. Alguém adotou pauta, é assim que funciona a política. Pegam pra eles, é assim. Por isso que eu não gosto de mexer com essas merdas. Mas o problema meu é que essas obras mentem, então jamais eu gostaria de uma obra apenas para ser conservadora. Quando você pega um filme woke, né, normalmente, ele vem com a mentira já que aquela sociedade evoluiu para aquilo. Isso não existe, isso é uma ideologia política de um grupo só. Mas aí a gente tem a primeira premissa que eu diria que é mentirosa, não por culpa da moça que fez o comentário. Quero que isso fique claro, apenas porque alguém colocou essa ideia nela. Ela não tá mentindo sabendo que tá mentindo, porque de alguma forma ela acreditou nisso. Que ela fala que tudo é ideológico. Primeiro que essa premissa do tudo é ideológico, ela não é uma premissa, ela não é senso comum, e sim uma pauta de esquerda marxista. Se você já acredita nisso, você comprou a pauta marxista. É uma falácia para já caber o argumento. Por exemplo, a gente tem ali o Peter Pan de 2003. Não tem ideologia conservadora no filme, mas tem uma estrutura de esquerda, porque ele se submete à obra original e ela foi escrita desse jeito. E é muito boa. Dá pra dizer que é neutro. Agora você pega Peter Pan e Wendy, que já tem identitarismo no título, é 100% a versão woke dessa obra, onde mulheres são apenas feministins, não havendo espaço para nenhum personagem neutro, não ideológico identitário, não existe essa opção, tem que ser o kit inteiro. Então é impossível responder uma pergunta como essa sobre a ideologia, sendo que a premissa de que tudo é ideológico é falso, porque pra mim não é. E pra maioria das pessoas não é. É uma premissa que pertence à sua ideologia, né, de quem fez o comentário. Eu acho que o dia que a sociedade aprender, por exemplo, a votar pragmaticamente, sem ficar prestando atenção em pauta de costumes, né, porque isso quem resolve é o legislativo, tem nada a ver com o executivo, por números, vota por números, sabe? Vê o que o entregou, vê a dívida que o outro deixou, seria perfeito. É como o europeu vota a maioria das vezes. A maioria. O europeu também tá ficando meio imbecil. Quem diz que conservar uma sociedade está certo? E se você está errado? Mais duas premissas falsas sobre a minha pessoa, pelo menos, e a utilidade que eu tenho no meu canal. Seria mais fácil, claro, ela assistir alguns vídeos meus, não tô dizendo para ela assistir, com certeza muita coisa ali vai ser sensível ao que ela acostumou de ouvir em vida, então talvez ela não vá gostar, mas com certeza ela jamais falaria isso se ela tivesse assistido pelo menos uns 2 vídeos meus, não é verdade? Vocês são do canal? É uma ideia pré-moldada que ela tem sobre nerds. Com certeza ela chama de nerdola. E eu digo que sim, todo nerd quer conservar a obra, nos acertos dela, que nada tem a ver com o conservadorismo político. Nada tem a ver. Eu quero que o Estado se afaste cada vez mais da minha vida porque ele só me atrapalha. Mas nós nerds queremos conservar aquilo que funcionou no cinema, nas animações, nas séries, nos games. Tá sendo bem afetado agora. Por exemplo, a Pequena Sereia. A maior parte, e a gente vai sentir isso nas críticas desse Pequena Sereia que eu já assisti, a maior parte das mulheres querem ver o romance, querem ver uma Ariel doce e não uma Ariel com uma pedra na mão o tempo inteiro esperando só o macho falar alguma coisa. Ela tem que ser feministinha, eliminar o romance hétero. Essas mulheres querem também que uma mulher aceite ser ali e o que o homem se entregue a uma mulher. Elas querem isso. Isso é inerente às relações humanas. E a gente tem isso totalmente excluído quando é wokefic. Aliás, eu vou fazer a crítica sábado dessa semana, tá, do Ariel? Eu não quero que um filme sempre reflita a realidade social. Eu só falo de ficções no meu canal. Eu não falo de obras baseadas em fatos reais. Eu quero que seja o filme pelo filme. Eu não acredito nessa ideologia que um ator que interprete um vilão ou determinado vilão de um filme é tóxico. Isso é um absurdo. Para quem prega liberdade, você falar que uma peça, um filme, não pode ter um vilão ruim. Ou quando ele é construído um LGTV, ele não pode ser ruim. Você percebe que o wokefic tem tudo isso. É tudo uma cartilha. Eu acho que o vilão pode ser sim o LGTV, a mulher, o negro, ele pode ser sim um vilão muito bem construído, aquele que você sai do filme, sai da obra com raiva dele, por que não? Antigamente tinha umas vilãs de novela da Globo que a atriz apanhava na rua, hoje isso se tornou uma coisa legal, uma coisa louvável, inclusive pela classe artística. Isso é muito maluco. O que será do Gary Oldman, né, que ele fez aquele vilão em O Profissional? Matar ele. Tudo é identitarismo, e isso é ruim
ruim pro cinema. A arte não imita a vida. A gente não quer que a arte imite a vida. A gente quer uma arte livre. Infelizmente você, por exemplo, que fez essa pergunta, é quem persegue a arte. Por isso que essa premissa da pergunta também é falsa. Não tem nada a ver uma sociedade quebrada e não tem nada a ver uma coisa com outra. A gente tá falando de filme. Continuando. Ela ainda fala de qual será o motivo para que aquela sociedade que te machuca ser mantida. Não seria melhor progredir? Essa talvez seja a pior parte dessa pergunta no quesito mentira. Não é culpa da moça que fez a pergunta, mas é a premissa mais falsa de todas. Mas de longe, o progressismo não progride nada. É uma terminologia apenas. Muito pelo contrário. Eu apresento aqui argumentos para vocês que andou para trás, porque transformou tudo em ideológico, até o sexo, com base em filósofos, sem empirismo nenhum, comportamento de manada, infelizmente, de gado mesmo. É simples, pensa comigo, qual obra que o progressismo evoluiu da Disney desde que ela inseriu as pautas woke em seus filmes? Nenhuma, só andou para trás. Piorou inclusive na qualidade dos efeitos. Ficou preguiçosa com a inserção do MCU, né? Que todo filme tem que ter uma protagonista mulher que seja melhor que um homem. O que isso causou? Olha as bilheterias, olha os problemas. Essa ideologia só transforma a obra numa coisa identitária. Não tem nada a ver com diversidade aí. Porque diversidade, uma hora o outro. Agora 100% de pauta política não é diversidade. Eu falei, o dia que a Disney dizer, nós fazemos filmes woke, nosso conteúdo é woke. Acabou pra mim, eu não tenho o que falar nesse canal. Porque ela admitiu o nicho. A música de 5 anos pra cá, ela evoluiu. Não é tudo que evolui com o tempo, que progride com o progressismo. Não é. Muito pelo contrário. Progressismo, na verdade, é um nome impróprio de regressismo. Olha a evolução, a progressão da liberdade de expressão que a gente tem hoje. Nós deveríamos estar cada vez mais livres, porque eu acho que a liberdade de falar qualquer coisa é importantíssima. Mas não, por causa de uma cultura ideológica chamada cultura da microagressão, nós voltamos para metade do século passado, naquelas autocracias, onde algumas pessoas escolhem o que você pode ou não falar, algumas pessoas escolhem o que é falso, o que é verdadeiro. Infelizmente é mais uma parte da pergunta prejudicada por falsa premissa. E aí tem aquele pedaço também da pergunta que ela fala, e a mulher que não quer ter filhos? Fala ali alguns outros exemplos, pai de pet e tal. Eu respondo para você com a premissa reversa, porque ela não pode querer ter filhos. A obra woke, ela apenas retrata a mulher unilateralmente como uma feministinha. Quantos por cento do mundo de mulheres são feministins dessa pauta identitária? É minoria. E essa galera só retrata esse tipo de mulher, descartando completamente a mulher que quer ser ali mais tradicional, vamos dizer assim. Não se pode lutar pelo direito de ser mãe num filme woke. O problema é a repetição de pauta, não tem flexibilidade. Porque uma mulher hoje em dia não pode ser uma feminista de direita. Isso retratado nas obras, como era no parlamento inglês, que hoje não são reconhecidas como feministas, que eram mulheres que lutavam de fato pela igualdade de direitos. Agora, esse feministinho radical, progressista, ele é apenas supremacista, porque ele é uma vertente dessa radical. Não tem espaço para ninguém entrar e mudar essa ideia. É apenas identitarismo de agenda. Deve estar escrito cada mandamento que você acaba seguindo sem perceber. E você deve concordar comigo, você não consegue dialogar com extremistas. E feminista progressista é extremista. Não existe nenhuma folga para se conversar. É tudo ou nada. Aquela história do meu feminismo, não, mas o meu feminismo não é assim, eu não concordo com algumas coisas, então sai do movimento. Porque ou você concorda com tudo, ou você não é considerada uma feministinha. E eu vejo que você realmente tem dúvidas reais nesses quesitos. Pena que o alicerce das dúvidas é falso e não é culpa sua. Você foi levada a pensar isso. A pergunta sempre parte de uma mentira. Você constrói o fim da pergunta com base no começo que foi mentira. Ou é aquele negócio da sua verdade, que não existe, né? A verdade, ela existe. Verdade ou mentira, ela existe. Não existe esse negócio de sua verdade. Não. Você tem a sua opinião, mas a sua verdade não. Ela fala ali também da religião de matriz africana. E realmente existia um preconceito, sim, eu concordo com você. Mas também é fruto ali do politicamente correto, que não se permite zoar religiões de matriz africana, porém obriga que em comédias atuais, que bem entre aspas, a gente não tem mais comédia hoje, o humor morreu, mas nessas comédias impróprias de hoje, sempre tenha que se zoar o católico, o evangélico, o carola, o protestante, as religiões cristãs. Infelizmente virou uma obrigação. Então, se não te incomoda que hoje
essas religiões são zoadas e desrespeitadas, por que você se incomodou que no passado acontecia isso com as religiões de matriz africana? Aí é 2 pesos, 2 medidas. Você quer que eu te fale um negócio? Pra mim, poderia zoar com todas. Eu gostaria de fazer esse tipo de piada nos meus vídeos, mas eu não posso, porque eu não posso zoar nenhuma. Agora, se você for progressista na plataforma, você pode zoar. Importa muito quem fala também. É só você ver os vídeos do Porchat, dessa galera, eles podem tudo. E obviamente que eles não vão zoar com o que eles sabem que é ali o limite do politicamente correto. Eles não falam nada de muçulmano, de matriz africana, enfim. Isso que eu nem tenho uma religião adotada. Muita gente não sabe, mas eu sou muçulmano, batizado depois em igreja ortodoxa. E na minha vida, o pouquinho que eu estudei de religião, que eu segui, foi espírita. Hoje nada, hoje eu só tenho minha fé em casa. As críticas sobre as religiões no passado, as cruzadas, aquelas coisas assim, é conversa para tema político-religioso, não é para se ter em filme, da cultura pop. Então eu não acho que nenhuma religião deva ser devassada. Você fala isso para mim como se eu fizesse esse desrespeito. Eu jamais faria, muito pelo contrário. Mais uma premissa falsa. Se você é nerd, se você não é uma pessoa progressista, você desrespeita religiões de matriz africana. Agora essa questão do pai de pet, pai de planta, realmente é difícil de defender, porque isso é uma ideologia aí que faz parte, né, da ideologia de gênero, que como eu não adoto na minha vida como um fato essa ideologia, eu simplesmente acho uma comédia, eu acho engraçado. Eu amo pet, né, já apresentei pra vocês a Patrícia, né, que morava no necrotério, que eu adotei, eu tenho 2 cães adotados, mas eles não são meus filhos humanos, eles são meus pets, eles são muito bem tratados e respeitados. Nunca dei um tapa em nenhum dos dois. Apesar que eu tenho um psicopata ali que às vezes dá vontade, mas eu nunca bati. Mas ele já mordeu muitas vezes por nada. Por isso que eu nunca mostrei ele pra vocês no canal. Porque eu não posso nem pegar no colo o diabinho da Tasmânia. Ele é foda. E por fim ela termina ali falando: eu estou fazendo questionamentos reais. Tanto é que eu nunca falo muito dos comentários e tal, mas é que esse comentário, ele traz muito do que é as pessoas que não conseguem assistir os nossos canais. Você percebe que é por falta de diálogo, por falta de informação. Elas já têm uma informação pré-concebida de canais cheirosos, né, da galera que ataca a gente mentindo. Essa moça, tudo que ela pensou que eu era mentira. Aí você fala assim: ah, mas vocês também fazem isso, vocês pré-julgam o outro lado. Eu faço pesquisa de campo, eu não falo nada à toa. Se isso clareou para você que fez a pergunta alguma ideia, se você tinha realmente a intenção informativa, você falou tem dúvidas reais, e eu acredito que seja real, espero que tenha esclarecido. E muito do que você perguntou, na pergunta você já tinha um pré-julgamento. E esse julgamento, quase que em toda a pergunta, era mentiroso. Era baseado numa premissa construída, já para atacar. Alguém escreveu, alguém falou, repetiram, chegou em você, a sua turma consome isso, você consome isso, você acabou acreditando. Por isso que é bom, às vezes, sair um pouquinho, né, da bolha. Eu falo, eu sou contra bolhas, totalmente contra bolhas. Por isso que o segmento do Nerdola tá crescendo tanto no mundo, que é o canal Nerdola, né, pejorativamente chamado, porque as pessoas estão caladas pelo progressismo. Alguns até já estão aceitando. Infelizmente, pro Nerdola, e eu falo isso por mim e pela galera do meu canal, a gente tem um ônus da prova invertido. Tá vendo que eu tive que provar para essa moça que não era aquilo que ela falou. Normalmente ela faria a pergunta e ela teria que me provar que aquilo existe, que aquilo é verdade. Eu tô tendo que fazer prova negativa, eu sou advogado. Isso no direito é um absurdo. Você tem exceções que você inverte o ônus da prova ali, direito do consumidor. Parece inquisição. Eu vivo num mundo pragmático, não ideológico. Na minha vida, normal. Pago os boletos, faço as coisas. Obrigado pela pergunta mais uma vez. Espero ter mais perguntas desse jeito, que dê a oportunidade da gente explicar melhor o que é ali uma cultura nerd, conservar uma obra, respeito à obra original. Não precisa ficar mudando tudo de acordo com o que a vida nos dá hoje. Se tem um sistema que é o progressismo, tudo tem que ser progressista. Você não pode ter vilões, você não tem pessoas ruins. Você tem supremacia de tipos de pessoas. Se você é uma mulher, você é melhor que o homem sempre. Isso enche o saco. E essa pequena parcela que compra esse tipo de agenda não consome o produto e vai caindo um a um. Eu recebi críticas duríssimas quando eu falei do Willow, que detonaram a série. A Disney, né, a super cheirosa Disney agora, não só cancelou a segunda temporada, como tirou, porque tava queimando o filme, ela tirou do Disney Plus um produto dela. Percebe? Quem gostou e me xingou, ficou sem o produto. Porque se estivesse do meu lado,
talvez cutucando a Disney ia falar assim, não, vou fazer uma segunda temporada ali mais orgânica, mais parecida com o material original, e as pessoas gostam e assistem. Aí a gente ganha dinheiro e o usuário fica feliz. Ó, não acontece. Nós queremos sim vilões ruins, mulheres más, homens agressores como vilões, homens bons, maus maridos, bons maridos, mulher que quer ter filho, mulher que não quer ter filho. Lá dentro da arte não importa. O que importa é como será construído. Que não tem um mandamento de cima para baixo obrigando aquele diretor, aquele estúdio a colocar agenda política. Deixa a pauta política pra galera, pelo amor de Deus. Não é tudo ideológico. Tudo é ideológico, é mentira. Então eu agradeço a moça que mandou e a todos os náxicos desse canal. E amanhã tem vídeo novo. Vou falar da Barbie de novo. Saiu um trailer revelador. Rapidamente falando do jogo que ficou ali atrás, que é o Capcom vs SNK Millennium Fight Pro, esqueci o nome. É um jogo que saiu ali para arcade da placa Naomi, mas eu conheci jogando no Dreamcast. Eu só coloquei esse jogo, que é ali um mix, né, de Street Fighter com jogos da SNK, né, da Neo Geo, King of Fighters, né, que une ali Art of Fighting, Fatal Fury, etc. Mas é que teve uma curiosidade, eu era novinho ali, eu devia ter uns 19 anos quando eu joguei esse jogo, e eu percebi que na tela de seleção de personagens tinha uma música que falava lá umas coisas em português. Eu comecei a prestar atenção e descobri que a frase que falava ali era: a Kaiser é uma grande cerveja, mesmo nos momentos difíceis. Era um comercial da Kaiser da época. E eu mandei essa informação por e-mail, né, por conexão 56K de escada, mandei um e-mail para a revista, eu acho que era Ação Games, Game Pro, não lembro. E eles fizeram uma matéria baseada, me citaram lá, falando assim, o usuário, Omar de Aguaí e tal, achou essa informação e a gente achou interessantíssimo. E é um fato. Mas o jogo é muito bom, gosto demais, é um crossover muito bem feito. Valeu? E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal. Não esquece de ativar o sininho das notificações. Confere mesmo se ele está ativado. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Para deixar a sua vacuda de cabelo em pé e para ajudar o canal a crescer. 10 mil inscritos já, hein? Muito menos de um ano. E claro, comentem à vontade para o bem ou para o mal, pois esse canal é democrático sempre. Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Pode ser?